Geralmente, quando a gente ouve que alguém está no deserto, a primeira coisa que vem à nossa mente é que essa pessoa está em um lugar de sofrimento. Mas será que existem coisas boas no deserto? E se existem, quais são elas? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Independente do motivo que Deus nos levou para o deserto, o que vai diferenciar o seu deserto do meu deserto é o nosso olhar, é como nós o enxergamos. Será que ao invés de olharmos para o deserto como algo negativo, não deveríamos olhar como um lugar de bênção? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O texto não fala de um deserto propriamente dito, mas mostra como às vezes precisamos de um lugar de isolamento, onde poderíamos nos voltar somente para Deus e ali rasgarmos o nosso coração diante dele. Não tem como nós estarmos no deserto e a nossa vida de oração não ser intensificada, porque nesse lugar, inevitavelmente, a nossa carência de Deus aumenta. Além da oração, meditar na palavra é outro alimento fundamental para o fortalecimento do nosso espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão." Jesus respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem." O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu." Jesus respondeu: "Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Dito está: não ponha à prova o Senhor, seu Deus." Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus usou a palavra para rebater o inimigo. E o final do texto diz: ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. No deserto, a nossa sede pela palavra de Deus aumenta e, consequentemente, o nosso conhecimento das Escrituras também vai aumentar. É a palavra de Deus que vai mudar o nosso olhar em relação ao deserto. É a palavra de Deus que vai fortalecer a nossa fé. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Comento sobre isso nesse episódio. E o menino crescia, o menino no caso é João Batista, e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. É no deserto que nos aproximamos mais de Deus, que nos enchemos do Espírito Santo. E espírito mais forte significa fé renovada. A nossa fé precisa estar viva no deserto, porque é ela que vai nos fazer vencer as investidas de Satanás. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O texto não diz algumas setas ou muitas setas, ele diz todas as setas. Quem está no deserto ou que já esteve, sabe que o inimigo investe pesado na nossa mente. Além disso, a nossa fé nos ajuda a vencer os nossos medos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E um dos medos pode ser a escassez. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus estava no deserto sendo servido pelos anjos. Deus não abandona ninguém, muito menos quem está no deserto. Ele pode não prover tudo o que desejamos, mas com certeza vai prover tudo o que necessitamos. Porque independente do motivo de termos ido para esse lugar, o Senhor continua nos amando.
Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Deus nos leva para o deserto porque nos ama, porque quer o melhor para nós, porque Ele quer que a gente evolua, para nos preparar para coisas maiores. Mesmo que a situação não seja das melhores, Ele está sempre dizendo: eu te amo e continuo aqui contigo. E Ele nos diz isso fazendo pequenos ou até grandes milagres. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. É no deserto que também experimentamos os milagres de Deus, como por exemplo a cura de uma doença, a cura de traumas, o desapego a coisas fúteis, a transformação de um coração ingrato em um coração agradecido, dentre muitos outros milagres que o Senhor faz. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Quanto mais murmuramos, mais a nossa mente é impedida de lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida. A nossa gratidão é congelada pelas nossas lamentações. Enquanto a gente agradece, o nosso coração e a nossa mente são higienizados, nos levando a enxergar a beleza que existe no deserto. E uma dessas belezas é o nosso desenvolvimento pessoal. Deus estava com o menino é Ismael, filho de Abraão com Agar. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Não devemos perder a oportunidade de adquirirmos novas habilidades. Sabe aquela frase de que a necessidade faz o homem? É exatamente isso. É esse tipo de momento que se torna ideal para Deus nos capacitar em coisas novas. Só para vocês terem uma ideia, eu moro num apartamento que para gravar vídeo é muito barulhento. Eu já fiquei 3 horas para gravar um vídeo de 8 minutos, porque eu tinha que parar toda hora por conta do barulho. De uma outra vez eu comecei a gravar às 7 horas da noite, fiquei até meia-noite tentando, esperando um momento para conseguir fluir na gravação, mas não consegui. Eu fiz de tudo, eu clamei ao Senhor, eu repreendi o inimigo e nada mudou, nada aconteceu. Eu fui dormir super chateada, mas como eu vi que o barulho era recorrente e não tinha solução, mesmo eu clamando, mesmo eu repreendendo, então eu cheguei à conclusão que era alguma coisa que Deus estava querendo me ensinar. Eu fui entendendo que eu precisava me aprofundar na preparação do roteiro, na gravação em si, me aprofundar na edição, inclusive até em questão de áudio. Eu precisava estudar mais, eu precisava pesquisar mais sobre o assunto. Ou seja, o barulho era o meu aliado para eu me desenvolver e não o meu inimigo. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês, mas o que eu sei é que Deus quer que eu aprenda agora, nesse tempo. E o barulho está me forçando a isso. E quanto mais eu estudo sobre o tema, mais eu me capacito para anunciar as boas novas. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Nós não podemos desperdiçar esse tempo precioso do deserto sem compartilhar o amor de Jesus a outras pessoas. Seja doença, seja desemprego ou qualquer outro tipo de deserto, tem outras pessoas na mesma situação que nós, precisando de uma palavra de ânimo, precisando de um apoio e que não conhecem o verdadeiro Jesus. E é nesse momento que os olhos delas podem ser abertos. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Tem coisas que não conseguimos nem ouvir nem ver quando estamos no conforto. Mas quando estamos no deserto, os nossos sentidos são aguçados. Os nossos olhos veem com mais nitidez e os nossos ouvidos ouvem com mais clareza. E o que é melhor, a nossa boca fala menos coisas erradas. E quando falamos menos,
a nossa mente trabalha no que podemos aprender no deserto. Particularmente, eu aprendo que o deserto me leva para nova fase de vida. Se eu estou no deserto, é que eu estou sendo preparada para um tempo melhor. É no deserto que eu adquiro maturidade. Ninguém sai do deserto do mesmo jeito que entrou. Quando paramos de olhar para o lado ruim e vemos o lado bom, é porque entendemos a real função do deserto na nossa vida, que é nos aproximar de Deus e, consequentemente, nos tornarmos pais melhores, mães melhores, esposos, esposas melhores, filhos melhores, servos melhores e muitos outros melhores que podemos nos tornar. Quando a gente consegue ver a beleza do deserto, é porque está chegando a hora da gente sair dele. Ao invés de murmurar, ao invés de questionar o Senhor, pergunte a Ele: o que tu queres me ensinar com isso? Agradeço pela companhia. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. Aquele velho e grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.